Bom dia, pessoal. Tranquilo? Estão conseguindo me ouvir bem aí? Sim, professor, estamos ouvindo sim. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Beleza. Pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos aí na nossa 10ª aula da disciplina de Hardware e Sistemas Operacionais. E a partir da aula de hoje, então, encerramos com toda aquela parte lá que a gente veio trabalhando sobre aritmética binária, aquela parte das conversões, dos sistemas numéricos. A gente gastou várias aulas aí mexendo e trabalhando com essa parte. E agora, a partir da aula de hoje, a gente vai entrar no assunto de hardware mesmo. Vamos começar a estudar e ver os principais componentes de hardware aí do computador, tá? Entender como que ele funciona, quais são as tarefas desse componente e tal, várias características específicas. A partir especificamente da aula de hoje, a gente vai começar falando do componente principal aí do nosso hardware, que é o processador. Todos são os principais, né? Na verdade, a gente pode dizer, porque se eu não tiver memória, meu computador não funciona. Se eu não tiver processador, não funciona. Se eu não tiver uma placa de vídeo, ele também não vai funcionar. Mas cada componente de hardware, então, tem o seu grau de importância. Mas a gente pode considerar aí o processador de todos o mais importante, porque ele é o responsável, então, por realizar todos os cálculos e tal, e fazer todo o processamento das nossas informações. Então, possivelmente, eu coloquei aqui como os próximos 4 vídeos, não sei se a gente vai gastar 4 aulas, talvez gaste mais, menos, não sei, vamos ver como é que vai ir desenvolvendo aí o conteúdo, tá? Então, a gente vai ver o funcionamento, como eu falei, dos principais componentes de hardware do computador. Vamos começar hoje com o processador, mas nas próximas aulas aí a gente vai trabalhar com as memórias, ver a placa-mãe, fonte, placa de vídeo, um pouco da parte dos periféricos do computador e vamos ver um pouquinho sobre a montagem de um computador também, tá? Então a gente vai ver algumas coisas aí nesse sentido e estudar aí esses principais componentes de hardware. Vamos começar então basicamente com o processador. Então o objetivo do vídeo de hoje, o objetivo da aula de hoje é compreender o funcionamento do processador, tá? Verificar como que ele faz a comunicação com os demais componentes do computador, porque então o processador ele precisa conversar com a memória, ele precisa conversar com os periféricos, ele precisa conversar com a placa de vídeo, tá? Então o computador ele tem um esquema lá que ele consegue fazer com que não só o processador, mas todos os componentes do computador eles consigam se conversar e trocar informação, tá? A gente vai conhecer os principais aspectos dos processadores atuais e alguns fatores que afetam o desempenho do processador, tá? Basicamente, o processador ele também é conhecido como UCP, tá? Ou Unidade Central de Processamento. Isso aqui é traduzido do termo em inglês conhecido como CPU, tá? Aí vem uma pergunta: o que você entende com o termo CPU? A maior parte do pessoal aí que não conhece muito de computador, quando fala em CPU, acha que a gente está falando desse cara aqui, ó, que é o gabinete do nosso computador. Vai pegar aí o pessoal mais antigo, normalmente, que mexe com o computador. Se falar para eles, o que é o CPU? O cara vai apontar possivelmente ali para o gabinete do computador e vai falar que o CPU é aquilo ali. Não deixa de ser verdade, mas o termo em si, CPU, ele é tecnicamente o processador do nosso computador, tá? Então, como eu falei, ele vem da tradução Central Process Unit, que daí traduzido é UCP, Unidade Central de Processamento, tá? E, como eu falei, a unidade central de processamento é o nosso processador. Ele que é responsável, então, por processar todas as informações, fazer todos os cálculos que o nosso computador precisa para funcionar da maneira correta, tá? Então, como eu falei, o termo CPU ele vem de Central Process Unit. E ele é o principal componente, então, do sistema computacional. Ele que é o responsável por realizar todas as operações do computador e controlar toda a sua execução. Por exemplo, a gente trabalhou nas últimas aulas ali com toda aquela parte da aritmética binária. Cálculos que o computador precisava fazer, conversões, por exemplo, sistema hexadecimal, octal, sistema binário. Todos esses cálculos que a gente trabalhou nas últimas aulas aí, tudo isso é feito pelo nosso processador, tá? Ele que é o responsável por fazer toda essa execução e o processamento, então, dessas informações, tá?
As operações que são chamadas de operações primitivas no computador, elas são realizadas pelo processador também. Quais são essas operações primitivas, então? Operações de aritméticas e lógicas, como eu falei para vocês, aritméticas, aqueles cálculos que a gente trabalhou aí nas últimas aulas. A gente não trabalhou ainda, para que não ficasse também muito longo, a parte de trabalhar com o que a gente chama de ponto flutuante, que são os cálculos que é onde utiliza números em binário com vírgula, tá? Aí já é um cálculo um pouco mais complicado e tal, mas o processador realiza essas aritméticas, então, utilizando o ponto flutuante. Operações lógicas também, então, é tudo feito pelo processador. Então, aqui as operações são somar, subtrair, multiplicar, dividir, e aí ele faz também essa questão de comparação entre números, tá? E aí, outras operações que o processador também realiza é a operação de movimentação de dados, então fazer troca de dados de um lugar para outro no computador, e ele também realiza operações de entrada e saída. Transferir um valor de um dispositivo de entrada ou saída para o processador e vice-versa, tá? Então, por exemplo, você clicou no teclado, vai ser transferido um valor, uma operação lá para o processador, e ele que vai ter que cuidar dessa operação para identificar, por exemplo, que houve um clique no mouse, houve um clique em alguma tecla do teclado, um pacote de rede que chegou pela placa de rede, e por aí vai, certo? O processador ele também é responsável por buscar e executar instruções existentes na memória do computador. Então, sempre quando a gente instala um programa de computador, ou a gente está executando um programa de computador, todos os dados desse programa, eles são armazenados na memória do computador, na nossa memória RAM, tá? Aí, quem é responsável por executar esse programa é o processador, porém, ele precisa da memória, ele precisa desse auxílio da memória para guardar esses dados e ele poder recuperar esses dados na memória depois quando ele precisar executar. Por exemplo, eu estou executando aqui o PowerPoint. Em conjunto com o PowerPoint, a gente está executando aqui o Google Meet, por exemplo. Tá? Então, todos esses programas, os dados deles estão guardados na memória do meu computador, tá? E o meu processador está trocando essas informações, então, com a memória, para que esses programas que eu estou usando agora aqui consigam rodar e executar da maneira correta. Tá? Essas instruções, então, todos os programas, eles têm um conjunto de instruções que eles devem ser executadas. Por exemplo, é quase como você cria um programa lá e você coloca instruções daquele programa. Escreva, digite tal número, leia, e por aí vai. Todos os códigos que você usa em um programa de computador, eles nada mais são do que instruções, tá? Aí o processador, ele é responsável, então, por executar essas instruções. Basicamente, essas instruções são denominadas instruções de máquina, tá? Que é mais aquela linguagem mais voltada para a linguagem do computador mesmo, e aí é a linguagem que o computador consegue, então, entender. Quando a gente faz o agrupamento de várias instruções de máquinas, isso nada mais é do que um programa de computador, tá? Então, quando você está programando lá, você está montando um código-fonte com várias instruções. Aquelas instruções que você está colocando naquela linguagem de programação, ela não necessariamente ela é uma instrução de máquina. Por quê? A gente normalmente utiliza uma linguagem de programação e aí a gente utiliza nessa linguagem uma linguagem mais próxima da nossa, que a gente consiga entender. Porém, quando a gente manda executar aquele programa, essa linguagem da linguagem de programação, ela é traduzida para a linguagem de máquina e aquilo tudo que era linguagem de programação vira instrução de máquina, e aí então um conjunto aí de vários códigos, várias instruções formam os nossos programas de computadores. Quais são então as operações que são realizadas pelo processador? Basicamente, o processador ele realiza diversas operações, algumas delas eu coloquei aqui. Então, ele faz a busca de instruções, como eu falei, o processador ele precisa ficar trocando informação lá com a memória, tá? E conforme ele vai executando os computadores, ele busca na memória, executando os programas, ele busca na memória quais são as instruções que devem ser executadas. E a partir do momento que ele sabe isso, ele consegue executar essas instruções. Ele vai interpretar as instruções. Então, a partir do momento que ele obtém na memória lá qual é a instrução,
ele vai interpretar para descobrir exatamente qual é a instrução. Muitas vezes uma instrução ela pode ser quebrada em várias tarefas que o processador vai ter que executar, tá? E ele vai ter que, então, decodificar e determinar qual que é a ação realmente que ele vai ter que fazer. Depois disso, interpretado, ele vai precisar obter os dados. Todas as instruções, ela precisa de dados de entrada. É como os nossos programas de computador. Você cria um programa, aquele programa ele vai precisar de dados de entrada para ele poder executar. As instruções no processador, elas são exatamente a mesma coisa. Então, você precisa ter esses dados para conseguir executar. Então, normalmente, a execução de uma instrução ela vai precisar da leitura de dados ou da memória ou de dispositivos de entrada e saída. Aí varia na forma, o tipo de programa que está sendo executado. Depois, ou seja, ele buscou, interpretou, obteve os dados, aí sim ele vai processar, ou seja, aí ele vai executar aquela operação que ele descobriu que ele precisa executar aqui na fase de interpretação, com base nos dados de entrada, aí ele faz o processamento. Tá? Então, isso aqui é tudo operações que são executadas normalmente em ordem. Tá? Ou seja, ele vai realizar daí os cálculos necessários para executar aquela instrução. E aí, por último, ele vai gravar os dados. Ele vai gravar o que é chamado de dados de saída, ou seja, a resposta desse processamento aqui. Tá? Ele grava e aí o programa segue aí na execução e ele parte para a execução de outras instruções. Quais são os componentes que a gente tem dentro de um CPU, ou seja, dentro de um processador? Então aqui, tá? Nós temos aí, digamos, um fluxograma, um quadro mais com alguns principais componentes de um computador. Então, um computador, eles têm, normalmente, os dispositivos de entrada e saída. Aqui nós temos dois, só um disco, por exemplo, uma impressora, tá? Aí o computador também tem a memória principal. Normalmente, essa memória principal aqui é a nossa memória RAM, tá? Então, é tudo que precisa de dados ali para executar os nossos programas, tudo vai armazenado na memória principal, então na memória RAM. E aí aqui, realmente, nós temos o nosso processador, tá? Percebam que o processador, ele não é um componente único, ele tem dentro dele vários outros componentes que formam, então, o nosso processador. Então, ele tem, primeiro, a Control Unit, ou unidade de controle, tá? Ele tem a ULA, ou ALU, do termo em inglês, Arithmetic Logical Unit, ou unidade lógica aritmética, que é onde realmente é realizado os cálculos. Aqui já a gente vai ver cada um desses componentes. E aí o processador também, ele tem vários registradores, que é um tipo de memória. A gente vai falar mais sobre eles quando a gente estiver falando lá na parte de memória, no hardware, tá? Mas é uma parte de memória que auxilia ali o processador nas tarefas que ele precisa fazer. Vamos ver cada um, então, desses componentes aqui do processador. O processador, então, ele tem, como eu falei, a UC, ou unidade de controle. Basicamente, a unidade de controle, ela é responsável por interpretar as instruções de máquina, tá? Então, vai descobrir lá quais as ações precisa fazer e tal. E ela é responsável também por transferir os dados e instruções para dentro e fora da CPU. Então, é quase como se ela tivesse aquele contato com a memória lá para ficar buscando na memória o que vai ser feito, qual é a instrução que precisa ser executada, e ela faz a tradução, e aí vai passar para as outras unidades lá do computador, processador, para fazer a execução. A unidade de controle é quem controla todas as ações a serem realizadas pelo computador. Como o próprio nome diz, é unidade de controle. Então, é ela que faz todo o gerenciamento e o controle de tudo aquilo que o processador realmente vai executar. E também é a unidade de controle que garante a correta manipulação dos dados e execução do programa, porque é ela que está controlando todo esse processo. Aí o outro componente principal que a gente tem é a unidade lógica aritmética, ou ULA. Tá? Ela é muito parecida com uma calculadora convencional, tá? Porém, ela é responsável por fazer as operações lógicas e as operações aritméticas dentro do processador. Então, por exemplo, aqueles cálculos que vocês estavam fazendo na mão ali para aprender qual que era o processo e tal, os cálculos utilizando ali o sistema binário, basicamente o processador ele tem uma unidade que é exclusiva para esse tipo de cálculo, que é a unidade lógica aritmética. Como eu falei para vocês antes, ela não vai fazer só aqueles cálculos que vocês viram. A gente viu a soma, subtração, multiplicação e divisão.
tá? São basicamente os 4 cálculos básicos que o processador utiliza. Só que o processador trabalha muito com o ponto flutuante, que é os números binário com casa decimal, ou seja, com vírgula, tá? Então a unidade lógica ela trabalha, além daqueles cálculos que vocês viram, com números inteiros, ela trabalha com número com vírgula também. Tanto que está aqui, ó, tanto com números reais ou números inteiros, tá? Como que é o funcionamento da unidade lógica aritmética? Ela recebe os dados de entrada dos registradores, já a gente vai falar um pouquinho sobre os registradores. A unidade de controle, então, ela decide quem que vão ser os registradores que vão enviar os dados. Então, o processador ele tem vários registradores para auxiliar aí nesse processo, tá? Aí a unidade de controle, ela envia para ULA, ou para a unidade lógica aritmética, a operação que vai ser executada, vai ser feita uma soma, vai ser feita uma subtração. Então, quem vai receber isso, a unidade lógica aritmética, ela já vai receber pronto da unidade de controle. A partir do momento que a unidade lógica recebeu a operação, ela vai executar a operação e essa operação vai gerar, então, um resultado. Esse resultado, então, ele é devolvido para um registrador escolhido pela própria unidade de controle, tá? Onde vai ser armazenado, então, o resultado daquele cálculo. Aí o outro componente importante que a gente tem ali no processador são os registradores, tá? Como eu falei, o registrador, basicamente, ele é uma memória muito rápida, com pouco capacidade de armazenamento, porque o propósito dela é ser rápida. A gente vai ver isso, falar sobre as memórias aí na próxima aula de hardware. A gente vai ver quanto mais rápida a memória, normalmente menor é o tamanho dela, tá? Então, normalmente os registradores, eles são posições na memória dentro do processador, que são responsáveis por armazenar dados que estão sendo processados. Ou seja, a diferença de velocidade entre a memória RAM e o processador, hoje já não é tão grande, porque as memórias estão evoluindo muito e tal, mas ainda assim, a diferença entre a velocidade que o processador consegue processar as informações é muito maior do que a velocidade que a memória RAM consegue passar dados para o processador. Então, essa que é a ideia dos registradores, ou seja, você bota um outro tipo de memória, menorzinha, mas que tem uma capacidade de trabalhar com a informação muito mais rápida que a memória RAM e está muito mais próximo lá do processador. Então, ela faz esse auxílio para a unidade lógica aritmética quando precisa fazer esse processamento e torna, então, o processamento muito mais rápido, tá? Então, os registradores, eles também armazenam a informação de controle necessárias para o processamento. Eles utilizam o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento. Por isso que eu falei, são memórias extremamente rápidas, tá? E aí elas têm uma capacidade bem menorzinha. Só servem como auxiliares ali do processador mesmo. São memórias muito rápidas e muito caras, quantidade pequena nos processadores. Todo processador tem registradores, tá? Aí, obviamente, de acordo com o tipo de processador, quanto mais moderno, quanto melhor for aquele processador, ele vai ter uma quantidade maior de registradores. Consequentemente, quanto mais registrador tiver, mais caro vai ser o processador. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver por aí, você vai pesquisar, tem processadores custando aí na casa de 30 mil, 40 mil reais, um processador. Eu não sei quem já viu, por exemplo, existe um processador aqui, ó, Ryzen Threadripper, se não me engano, esse aqui. Ó, o processador custa uma bagatela de 43.500 reais, mais ou menos, tá? É um processador absurdo, ele tem uma capacidade enorme de processamento e, com toda certeza, é um processador que deve ter uma quantidade absurda de registradores. Ele não vai falar aqui nas especificações desse processador. Então, obviamente, isso aí acaba tornando esse processador muito bom, mas, consequentemente, ele acaba ficando muito caro também, tá? Basicamente, existem aí 2 tipos de registradores. Você tem registradores de propósito geral, ou seja, que ele pode guardar qualquer informação, e aí você tem registradores de propósito específico, ou seja, só vai ser uma quantidade específica de informações, de dados que ele vai conseguir armazenar, tá? Quais são os tipos, então, de registradores? Como eu falei, os 2, propósito geral e propósito específico. O de propósito geral, eles são utilizados para uma variedade de funções definida pelo programador, pelo criador daquele processador. E eles podem armazenar dados ou endereços de memória. Lembrando que o processador ele precisa conversar com a memória RAM, então ele vai precisar conhecer os endereços dos locais lá na memória RAM,
onde está salvo os dados que estão sendo executados ali. E aí nós temos alguns registradores de propósito específico, por exemplo, contador de programas, ou PC, que são registradores que contém o endereço da informação ou da instrução que vai ser lida. Então, ou seja, ele vai guardar basicamente os endereços, e eles servem aí como contador de programas também. Você tem registrador de instrução, ou IR, ele vai conter qual foi a instrução mais recente que foi executada, que foi lida pelo processador. Você tem o registrador de endereço de memória, ou MAR, ele contém o endereço de uma posição na memória que foi acessada por último. Registrador de buffer, ou registrador de buffer de memória, MBR, ele guarda um valor que vai ser guardado na memória, ou valor lido mais recentemente. Então, perceba, eles são registradores que eles servem como auxílio aí entre memória e processador. E aí tem por último aqui esses flags, ou estado do programa, que eles guardam em que estado está a execução no determinado programa do computador lá. Outro componente importante, que também é muito utilizado pelos processadores, eu até nem falei aqui, ó, nós temos aqui no cantinho o bus, que é o conhecido como barramento. Percebam que todos os componentes aqui, eles estão ligados por esse bus, por esse barramento, ou seja, a impressora está aqui, o disco está aqui, a memória RAM está aqui, o processador está aqui, e todos eles conseguem se comunicar através desse barramento. Tá? Então, os barramentos, eles são muito importantes porque eles permitem com que todos os componentes do nosso computador, seja processador, memória, placa de vídeo, os dispositivos de entrada e saída e tal, todos eles consigam se conversar e trocar informação. Basicamente, fisicamente, pensando nele, eles estão na placa-mãe do computador, tá? Então, esse barramento ele faz parte da placa-mãe. E eles são linhas e fios de conexão que permitem a comunicação do processador com os demais componentes do computador. Então, por exemplo, quando você vai montar a memória do computador, você tem um encaixe aqui, ó, em cima, onde a memória vai encaixada. E a memória, ela tem vários pinos lá, vários pontos de contato, onde tem troca de informação, que é todos os pininhos ali de cobre e tal, que vão encaixar a memória aqui e vão fazer com que ela consiga funcionar. Todo esse encaixe aqui, esse é o barramento, ou seja, ele é, por exemplo, uma placa-mãe dessas mais moderna utiliza o barramento DDR4, ou seja, que é a forma de conexão daquela memória e a forma como ela consegue trocar informação. O processador é a mesma coisa, ele tem um encaixe lá no meio da placa-mãe. Processadores da Intel utilizam um encaixe, processadores da AMD utilizam outro, mas basicamente esse encaixe aqui é o barramento que permite com que o processador se comunique com a memória, ele se comunica aqui embaixo através da PCI Express com a placa de vídeo. Então, por exemplo, a PCI Express é um outro barramento utilizado pela placa de vídeo, para que ela consiga, então, se comunicar com o processador, e por aí vai. Então, o computador utiliza todos esses barramentos aí para trocar informação entre os componentes. E, basicamente, esses barramentos, eles são de 3 tipos, tá? Nós temos o barramento de dados, barramento de endereços e o barramento de controles. Normalmente, na placa-mãe, você utilizar aqui uma memória, dentro dessa conexão aqui, você tem as 3 etapas, o de dados, endereço e o de controle. Tá? Qual que é a diferença entre eles? O barramento de dados, ele é responsável pelo tráfego de dados mesmo, como o próprio nome diz. Tá? Então, quando eu precisar trocar informação entre memória e processamento, entre placa de vídeo e processador, memória e tal, quando precisar transferir dados, vai utilizar o barramento de dados. Tá? Ele permite, então, que o processador envie e receba dados para a execução aí de instruções, então. Esses dados, eles podem ser enviados para a memória ou para algum dispositivo de entrada e saída, certo? E aí os dados também podem ser recebidos pelo processador, eles podem ser recebidos através da memória ou também recebidos através de um dispositivo de entrada e saída. Nós temos o barramento de endereços. O barramento de endereços ele é utilizado pelo processador para especificar qual é a posição de memória que deverá ser acessada. Então, como eu falei, vai precisar, quando vai executar qualquer coisa, precisa haver aí essa troca de dados entre processador e memória. O processador precisa saber quais são as posições da memória que ele vai acessar. Para isso, ele precisa do barramento de endereços, então, que vai dizer para ele quais são os endereços onde estão as informações que ele precisa.
tá? E também é utilizado para especificar o endereço dos dispositivos de entrada e saída. Então, assim, se o processador precisa mandar um dado para, sei lá, para uma impressora, para um monitor, enfim, ele também precisa do barramento de endereço, porque ele precisa saber qual é o endereço do mouse, qual é o endereço do teclado, qual é o endereço da placa de vídeo, qual é o endereço do monitor e por aí vai, tá? Então, todos os itens, todos os componentes de entrada e saída no computador, eles têm o seu endereço, e para o processador saber isso, ele precisa desse barramento de endereços aqui. E por fim, o último tipo de barramento que nós temos é o barramento de controle, que basicamente ele é utilizado para definir a operação que vai ser realizada. Tá? Normalmente ele vai dizer se é leitura de memória, ou leitura de entrada e saída, ou é gravação de memória, ou gravação de entrada e saída. E aí, dentro do barramento de controle, você tem vários tipos de sinais que podem passar lá. Por exemplo, o sinal MIO, que vai indicar se a operação se refere à memória ou entrada e saída. Você vai ter uma operação, um sinal de RD, que vai indicar que é uma operação de read, ou leitura, né? Você tem uma operação de WR, que seria o write, ou uma operação de gravação, de escrita na memória. O INT, que é a interrupção do processador, e por aí vai. Tem uma infinidade aí de sinais que podem ser trafegados, aí, que podem trafegar no barramento de controle. Aqui mais alguns tipos de sinais. NMI, sinal de interrupção para emergência. INTA, que é o reconhecimento de interrupção. VCC, entrada de corrente elétrica, que auxilia o processador. GND, é o negativo, como se fosse o ground na fonte da alimentação. Reset, clock, enfim, tem uma infinidade aí de controles, como eu falei, de sinais de controle. Uma outra coisa importante, vocês já devem ter ouvido falar, possivelmente, quando a gente fala de processador, é o clock do processador. O processador tem tanto de clock. O que é esse bendito clock do processador? Muita gente não sabe para que serve e o que é esse clock aqui do processador. Basicamente, as operações que são executadas pelo computador, elas necessitam do que a gente chama de sincronização, ou seja, tem que ter uma sincronia entre memória, processador, dispositivos de entrada e saída e tal. E basicamente, para que tudo isso consiga funcionar de forma sincronizada, é que a gente precisa o tal do clock, que pode ser considerado, traduzindo, é o relógio. Então, o processador tem como se fosse um relógio para sincronizar tudo aquilo que acontece, tá? Os dispositivos do computador, então, todos os dispositivos, eles recebem um sinal para executar as suas atividades. Basicamente, é chamado, então, de pulso de clock. Então, por exemplo, os dispositivos de entrada e saída, eles recebem um sinal para avisar que eles podem executar, então, as suas atividades. Isso acontece em frações de segundo a todo momento, tá? Cada pulso de clock, ou seja, cada sinal para informar que pode ser feitas as coisas, os dispositivos, então, eles executam as suas tarefas, param e eles aguardam o próximo clock, ou seja, o próximo pulso. Então, eles vão executando as tarefas dele em etapas pequenas, só que isso acontece tão rápido que a gente não percebe, tá? Então, normalmente, esses pulsos de clock, a medição deles é feita em hertz, tá? Que é uma medição de frequência, ou seja, quantas vezes aquele pulso acontece por segundo, aquele sinal acontece por segundo. Então, basicamente, isso é uma medida de frequência, tá? Então, isso indica o número de oscilações ou ciclos que ocorrem em um determinado espaço de tempo. Normalmente, esse espaço de tempo é medido em segundo. Por isso que, normalmente, quando a gente compra um processador, deixa eu ver se eu deixei salvo aqui. Ó, aquele processador que eu falei para vocês lá, que custa 44 mil reais quase, ele tem aqui, ó, um turbo dele, a frequência, ó, de 4.2 GHz. O que isso aqui quer dizer? Que ele tem 4.2 GHz de pulsos lá por segundo. Como que funciona para a gente saber, então, essa medição? Vamos supor aqui que nós temos o seguinte, um exemplo. Um processador que tenha 800 Hz de capacidade. Então, percebe, é um processador bem menor do que esse que eu estava mostrando para vocês aqui. Esse tem 4.2 GHz, certo? Então, um processador que executa 800 Hz é quase como dizer que ele consegue lidar com 800 operações
de ciclos de clock por segundo. É quase como dizer assim, ele executa 800 operações por segundo. Ou seja, ele consegue gerar 800 ciclos de clock por segundo. Em cada ciclo de clock desse, ele consegue executar uma operação. Então, é como dizer que ele executa 800 operações por segundo. Agora, pensa você pegar um processador como esse aqui, 4.2 GHz por segundo. Então, se eu pegar um processador aqui, tá um exemplo de 4.2 GHz, é capaz de lidar com 3,2 bilhões de operações, de ciclos por segundo. Tá? Então, é muita coisa que o processador consegue executar. Se pegar esse processador aqui, por exemplo, é quase como dizer que ele executa 4,2 bilhões de operações por segundo. Tá? É muita coisa. Então, vamos pensar assim, pega um processador desses mais novos que a gente tem hoje. Aqui está uma reportagem que eu peguei. Esse é um processador Core i9 de 10ª geração ainda, que já é um mais antigo. Os processadores Core i9 hoje, eles já estão na 11ª geração. Então, algumas pessoas pegaram um processador desse Core i9 de 10ª geração e eles deram overclock nesse processador, ou seja, eles aumentaram a capacidade dele de gerar pulsos de clock, tá? E eles conseguiram chegar a uma impressionante capacidade de 7.7 GHz em um teste lá de overclock. Isso aqui é como dizer que ele executa 7.7 bilhões de operações por segundo, tá? Agora você imagina, um processador desse chegou a executar a 7.7 GHz e esse processador ele tem 10 núcleos, ou seja, é 10 núcleos trabalhando a essa frequência aqui. Então você já consegue imaginar a quantidade de operações que esse processador consegue executar por minuto. Obviamente, aqui nós estamos falando de um ambiente onde houve o overclock. Para quem não sabe, o que é o overclock? Overclock eu pego um processador como esse aqui, por exemplo, que o padrão dele aqui, a frequência de operação dele é 2.7 GHz, tá? Só que aí, imagine, ele é 2.7 por núcleo. Um processador como esse aqui, ele tem 64 núcleos. Então, é como se fosse 64 núcleos executando operações a 2.7 GHz. Eu fazer overclock nesse processador nada mais é do que você jogar mais energia para aquele processador, então quer dizer, ele vai começar a consumir mais energia. A partir do momento que ele recebe mais energia, ele consegue aumentar a frequência de operação dele. Então, por exemplo, se for pegar um processador desse aqui, Core i9, a frequência normal de operação dele vai ser uns 3.2, 3 alguma coisa GHz, tá? O que o cara fez? Ele jogou um overclock, ou seja, ele passou mais energia para aquele processador. A partir do momento que passou mais energia, ele começa a conseguir gerar mais clock, ou seja, gerar mais ciclos, e aumenta a frequência de operação dele. Só que, consequentemente, a partir do momento que eu faço esse overclock, ou seja, jogo mais energia, ele vai começar a gerar mais ciclos de clock, aumenta o aquecimento desse processador, ele começa a esquentar muito mais. E aí, para fazer isso, você vai precisar ter um mecanismo de refrigeração desse processador muito mais forte, para fazer com que ele consiga refrigerar e ele não queime, ele não chega num ponto onde ele vai colapsar o processador, ele não vai conseguir funcionar mais. Tá? Para fazer esses testes aqui, de overclock, os caras refrigeram os processadores utilizando nitrogênio líquido. Tá? Então pensa, você, para conseguir fazer overclock num processador, ele vai começar a esquentar mais, e para chegar nesse nível aqui, você vai ter que refrigerar basicamente com nitrogênio líquido para que o processador continue conseguindo funcionar aí da maneira correta. Tá? Então, basicamente, como eu falei, o clock do processador diz qual é a velocidade que ele consegue executar as informações. Então, por exemplo, quando você compra um processador e ele diz lá para você que o processador ele tem 2.7 GHz, ele está dizendo que o clock daquele processador é 2.7 GHz, ou seja, ele consegue gerar ciclos de clock a uma frequência de 2.7 GHz. Aqui no caso ele chega de 2.7 a 4.2, tá? Então é só para ficar bem claro essa questão aí de clock também.
Aí aqui, por exemplo, um outro processador, até esse que eu estava usando de exemplo aqui, tá? Que é o Ryzen aí, que custa 44 mil reais, basicamente. Ele tem um clock de 4.7 GHz, é o clock máximo dele, tá? E, por outro lado, ele tem 64 núcleos de operação. Então você imagina, 64 núcleos de execução rodando a 4.3 GHz. É uma quantidade absurda de informação que ele consegue lidar aí e fazer por segundo. Se vocês tiverem curiosidade, depois pesquisem na internet sobre esse processador aqui, vocês vão encontrar vários vídeos do pessoal testando eles. É uma coisa absurda, assim, a quantidade de poder, digamos, de processamento que esse processador Threadripper aqui tem. É um negócio absurdo. Implementação da CPU. Vamos falar um pouquinho agora sobre implementação dos processadores. Deixa eu ver que horas são. Tá, temos tempo ainda. Quando um novo processador é criado, então, tem que ser definido ali todos os circuitos eletrônicos que vão executar as instruções daqueles programas, de tudo aquilo que o processador vai fazer. Basicamente, conceitualmente, existem duas formas de fazer a criação, de fazer a implementação dessas instruções, o que é chamado de monociclo ou multiciclo. Qual que é a diferença entre eles? O processador monociclo, cada instrução ela é executada em um único ciclo de clock, ou seja, dentro daquela frequência que eu acabei de explicar para vocês, você executa uma única instrução. Aí existem casos em que uma instrução ela exige mais tempo para ela ser executada, tá? E aí, normalmente, as instruções que precisam de mais tempo, elas são executadas primeiro lá no processador. Instruções que precisam de menos tempo são executadas depois, tá? Uma operação completa em um único ciclo, ou seja, em um único pulso daquele que libera todos os componentes do processador a executarem as coisas, ele faz busca de dados, decodificação de dados e execução de dados. Isso aqui, lembrando, nós estamos falando de um processador monociclo, tá? Basicamente, isso gera desperdício de processamento em operações mais rápidas, porque, consequentemente, o ciclo tem que ser um pouco maior, tá? Para que consiga fazer todas essas instruções dentro de um único ciclo. E aí, muitas vezes, operações que são muito rápidas para executar, que, por exemplo, não utilizariam o ciclo todo, ele acaba deixando o processador lá em tempo ocioso, ou seja, tempo que ele não vai estar executando nada. E, normalmente, para utilizar processador monociclo, você precisa de mais hardware para implementação, você precisa de mais coisa, e não é utilizado atualmente, justamente por causa desse desperdício aqui que ele acaba gerando, muitas vezes por ter que ficar parado, sem executar nada, esperando um próximo ciclo de clock. E aí entra na questão dos processadores multiciclo. Os processadores multiciclo, que são os que são utilizados hoje, basicamente, né? Ele divide a CPU, ele divide o processador em diferentes estágios. E cada estágio desse é executado dentro de um ciclo de clock. Isso aqui diz o quê? Você pode reduzir o tamanho do ciclo de clock para caber cada uma desses estágios. É quase como se fosse falar esses estágios aqui, ó. Busca de dados, decodificação de dados e execução. Você separa eles para executar cada um em um ciclo de clock separado, tá? E aí isso faz com que o processador consiga ficar mais rápido. Por quê? O ciclo de clock, então, ele pode ser ajustado de acordo com o tamanho dos estágios. Aí você brinca com o tamanho do ciclo de clock ali. Por isso que, normalmente, quando você vai ver testes e tal dos processadores, você vai ver lá que muitas vezes o ciclo de clock, a velocidade do processador, ela vai alterando com o tempo. Por quê? Você pode ir ajustando conforme o processador está executando as informações, lá executando as instruções. Algumas instruções elas podem usar mais de um estágio para serem executadas e outras vão utilizar menos estágios, tá? A utilização de pelo menos um estágio para a busca, um estágio para decodificação, um estágio para acesso à memória, um estágio para operação com a ULA, onde vai ser feito realmente o cálculo, e um estágio para acesso aos registradores, ou seja, você reduz tudo aqui que era feito em uma única operação, você faz aqui várias operações para fazer a mesma coisa. Isso acaba tornando o processador muito mais rápido, exige bem menos hardware
para a implementação desse tipo de processador, ou seja, o mesmo componente de hardware pode ser utilizado em estágios diferentes, porque você está dividindo as tarefas, tá? E quando o processador é desenvolvido, ele disponibiliza um conjunto de instruções, que é chamada linguagem do processador. Então, todos os processadores, eles saem com a sua própria linguagem. E aí, por exemplo, o sistema operacional que roda em cima desse processador tem que ter acesso a essa linguagem para conseguir rodar e utilizar. Então, e essa linguagem são utilizadas pelos programadores, ou seja, as pessoas que vão criar programas aí para executar em cima desses processadores. E aí nós temos os tipos de processadores de acordo com o conjunto de instruções deles, que são os tipos de processadores CISC e o tipo de processadores RISC. Vocês vão ter uma atividade para fazer em cima desses dois tipos de processadores aqui, para fazer uma pesquisa para ver o que é a diferença entre cada um deles. Tá? E falando um pouquinho agora sobre a evolução dos processadores. Os processadores basicamente eles apresentam aí constantes evoluções aí com base no desempenho. Basicamente, cada vez mais tem miniaturizado os componentes, ou seja, os processadores têm vindo cada vez menores e com uma capacidade muito maior de processamento em relação ao tempo, por exemplo. Eu não sei quem já ouviu falar da tal da lei de Moore, que está aqui embaixo. Essa lei de Moore, o que ela diz? Ela fala que desde a época de 1960, o desempenho e o número de transistores que formam um processador dobra a cada 18 ou 24 meses. Então, a ideia é que a cada 2 anos, a capacidade dos componentes de hardware dobra. Tá? Por quê? Está cada vez mais se diminuindo o tamanho aí dos componentes e tal, que essa lei, desde 1960, vem dando certo, ou seja, a cada 2 anos as coisas têm dobrado de capacidade. Acho que alguém mandou um negócio no chat aqui, deixa eu dar uma olhada. Fala, Gustavo. Professor, eu conheço essa lei e, tipo, eu vi que um transistor, ele tá 20 vezes no tamanho de um átomo. Exatamente. Tem cada vez, se eu não me engano, tá com 5 nanômetros hoje em dia, né? Cara, é um negócio absurdo assim de ver. Tem um vídeo na internet que fala um pouco mais sobre essa parte da lei de Moore. É interessante de ver. Quem tiver interesse depois é só dar uma pesquisada lá. O que vai acontecer quando chegar ao tamanho de um átomo transistor? Cara, é uma boa pergunta. Não tem como dizer, né? Eu acho que é teológico, diminuir mais que isso, não sei se tem como, né? Você diminuir o tamanho menor do que um átomo, eu acredito que não vai ter como. Mas, cara, o povo tem criado tanta tecnologia, tem surgido tanta coisa aí que não dá pra duvidar de nada daqui a pouco. Mas eu acredito, eu tava vendo até um vídeo, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. No YouTube, que depois dá para vocês verem também. Eu não terminei de assistir ele ainda. O fim da lei de Moore. Olha esse vídeo primeiro que aparece aqui, Ciência Todo Dia. O cara tava falando, acho que é exatamente sobre essa questão aí. Tá diminuindo tanto, tá chegando no tamanho dos átomos e tal, que aí o que eles estão pensando nessa questão aqui do fim da lei de Moore, ou seja, vai chegar numa época onde você não vai conseguir dobrar mais, porque não tem mais tamanho. Então, só que eu falei, eu não terminei de assistir esse vídeo aqui, quem tiver curiosidade depois para ver, ele vai falando sobre o tamanho aí dos transistores e tal, e aí ele vai falar também sobre essa lei de Moore. Então, quem tiver curiosidade lá, Ciência Todo Dia, o que vai acontecer no fim da lei de Moore, tá? Vocês podem dar uma olhada lá nisso. Então, como eu falei, a ideia é que nos últimos anos, aí, basicamente, a cada 2 anos tem se dobrado a capacidade aí dos processadores, a capacidade dos transistores, a quantidade deles, e isso aí, consequentemente, aumenta a capacidade de processamento também, né? Então, essa lei de Moore aí, ela foi criada em 1965, ela não se referia, na época, originalmente, ao desempenho, tá? Ela se referia ao número de transistores, aos módulos de memória e aos circuitos do processador. Só que tudo isso aqui afeta diretamente o desempenho do processador, ou seja, quanto mais transistores, quanto mais memória, quanto mais circuitos você tiver, mais desempenho você vai ter no processador. E aí passou-se a trabalhar a lei de Moore voltada também para a questão do desempenho, ou seja, falando que o desempenho dobra a cada 2 anos, sendo que o tamanho dos componentes mantém o mesmo ou às vezes até menor, né?
E basicamente é isso aí sobre a lei de Moore. Aí tem a questão, até eu tinha esquecido que eu tinha colocado isso aqui na aula, sobre o aumento de clock, que eu tinha falado para vocês sobre, que é aquela questão do overclock, ou seja, você aumentar a frequência de processamento lá dos processadores, conhecido como overclocking, tá? Se vocês tiverem curiosidade, buscarem esse termo aqui no YouTube, vocês vão ver vários vídeos de testes que os caras fazem de overclock, aí vocês têm que ver lá, eles mostram como eles têm que trabalhar com a parte de refrigeração do processador, porque o overclock faz com que aumente a temperatura e tal, é bem interessante de ver, principalmente para quem tem gosta de mexer com essa parte de hardware, aqui tem bastante coisa interessante aqui nesse ambiente, vamos dizer. O overclock, como eu falei, ele permite executar mais instruções por ciclo, tá? E aí aumenta o poder de processamento do processador. Porém, como eu falei, ele gera mais calor e ele gera mais consumo de energia, tá? E, consequentemente, vai diminuir a vida útil da placa-mãe. Quem passa energia para o processador, a gente vai ver isso quando estiver falando com a placa-mãe. Quem passa energia para o processador é a placa-mãe. Se você está passando mais energia, você está exigindo mais dos componentes da placa-mãe que são responsáveis por mandar energia para o processador. Isso aí, consequentemente, vai diminuir a vida útil deles. Tem a questão também do aumento de bits da CPU. Basicamente, o aumento de bits da CPU ele aumenta a capacidade no armazenamento, no transporte e no processamento. A maior parte dos processadores atuais ele trabalham ali na casa dos 64 bits, tá? Antigamente não, tinha processadores aí de 8 bits, até menores e tal. Aí ficou-se um tempo com os processadores trabalhando nos 32 bits. E aí, ultimamente, basicamente, todos os processadores que você encontra hoje aí trabalham aí na casa dos 64 bits. O que isso quer dizer? Ele consegue, por ciclo de clock, trabalhar a informação de 64 bits por palavra ou por ciclo de clock lá. Aumento da capacidade de endereçamento é outra coisa que vem evoluindo bastante. Não está direcionado, não está ali relacionado diretamente com o desempenho, mas ele aumenta a capacidade de manipular grandes quantidades de dados e também consegue fazer com que aumente o número o volume, a quantidade de dados que pode ser processado, e aí, consequentemente, se você consegue processar mais dado em uma capacidade, em um mesmo período de tempo, você está melhorando, sim, o desempenho. Os processadores hoje trabalham também com a parte de utilização de memória cache, ou cachê, tem muita gente que diz, tá? A memória cache, ela é a memória RAM, na verdade, ela tem um desempenho bem inferior ao desempenho do processador, como eu falei para vocês antes. A velocidade da memória RAM é muito inferior à velocidade do processador. Para isso, criou-se o que é chamado, então, de hierarquia de memória, onde a memória cache ela é implementada diretamente lá dentro da CPU, junto com os registradores. Tá? Ela é uma memória pequena, mas que ela tem uma capacidade muito maior do que a memória RAM. Tá? E aí ela consegue executar as coisas muito mais rápido e tal, de uma maneira muito... E aí acelerar o processador. Por exemplo, se eu pegar aquele processador que eu tinha colocado para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Ó, ele tem 3 níveis de memória cache. Ele tem o nível L1, que é o nível mais top que existe de memória cache. Por isso, percebam, olha o tamanho da memória, 4 MB só. Ela é uma memória muito rápida, muito próxima ali à capacidade do processador, só que, porém, muito pequena. Porque é muito cara. Aí nós temos a memória cache L2, 32 MB, já é uma memória intermediária, aqui é entre a L1 e a L2, e nós temos a L3, que tem 256 MB. Tá? Então são as memórias ali que auxiliam o processador nas tarefas dele. Basicamente, elas armazenam uma cópia das instruções e dos dados usados ali mais recentes pelo processador. E quando o processador, a CPU, ela precisa acessar os dados novamente, ele não vai lá na memória RAM, ele vai direto na memória cache. E isso agiliza o processo ali de processamento. Tem também a questão da utilização de pipelines, que é uma outra tecnologia utilizada aí pelos processadores, que permite a execução de instruções sobrepostas na CPU. Então, normalmente, uma instrução ela vai ser decomposta em várias tarefas, e aí cada tarefa dela é executada por uma diferente parte
do hardware do processador simultaneamente. É por isso que os processadores têm vários núcleos. Você consegue dividir as tarefas e cada núcleo executa uma coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, enquanto uma instrução é buscada na memória, outras já estão sendo decodificadas e outras já estão sendo executadas, e isso tudo dentro do mesmo ciclo de clock, tá? E aí isso otimiza, então, a utilização aí do nosso processador. Aí tem também a utilização dos processadores, que é chamado de arquitetura escalar e superescalar, que é chamada, então, dos dados escalares. Os dados escalares, eles precisam de vários ciclos para realizar as operações. Eles operam sobre um único dado de cada vez. Então, a ideia é que a mesma operação sobre 1000 elementos pode ser executada 1000 vezes. A arquitetura superescalar, você, ao invés de executar a mesma operação 1000 vezes, você vai executar ela 1000 vezes, só que daí você vai utilizar a questão dos pipelines, ou seja, você vai executar elas 1000 vezes ao mesmo tempo, tá? E aí você tem uma replicação dos recursos de execução e você consegue executar daí instruções de forma simultânea. Aí tem a utilização da arquitetura vetorial, não vou parar muito aqui, a arquitetura de VLIM, são todos tipos de arquiteturas que tentam agilizar e melhorar a capacidade do processador, tá? Aí tem a utilização de SMT, esse processador que eu falei para vocês lá, o Threadripper, utiliza esse SMT, que é o multithreading simultâneo. E a ideia é que você consegue simular processadores dentro de um processador. Então, se eu pegar aqui, ó, o que ele vai falar aqui, ó? O número de cores que aquele processador tem, que são os núcleos físicos mesmo. Ele tem 64 núcleos, tá? De processamento. Dentro de cada núcleo desse, que é um núcleo físico, ele simula mais 2. Ou seja, ele tem como se fosse 128 threads, ou seja, 128 processadores simulados dentro desse único processador. E aí isso é chamado de hyperthreading também, que é essa característica de você ter vários processadores simulados e você consegue executar muita coisa ao mesmo tempo, e isso aumenta muito a capacidade do processador. Aí tem a questão da utilização do multicore também, que é vários processadores dentro de um único chip. Então é essa ideia aqui, você tem 64, como se fosse 64 processadores dentro de um único chip, tá? Então isso é muita coisa. E aí, cada um desses processadores aqui, ele possui todas as características do processador convencional com um núcleo só. E aí, cada um deles, eles possuem aí suas memórias privativas e as memórias compartilhadas também. Outra questão que evoluiu bastante nos processadores também é a incorporação da GPU diretamente junto com o processador. O que é a GPU? Graphic Process Unit, ou seja, a unidade de processamento gráfico, é a placa de vídeo, tá? Basicamente, você conseguir fazer isso aqui, ou seja, você juntar GPU com CPU, você transforma a CPU numa chamada de APU, ou Accelerated Process Unit, unidade de processamento acelerada, porque ela já coloca junto um chip gráfico juntamente lá com a CPU, e isso aumenta o desempenho do processador e também reduz o consumo de energia do computador. Não vou falar mais aqui porque já estouramos aí o tempo da aula. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Algum comentário sobre os processadores? Se não, eu só vou tirar um print aqui para fazer a chamada da aula de hoje. E aí eu já libero vocês. Só lembrando que daí eu vou postar uma